Acorda aí que a gente tem que falar de mais algumas coisinhas hoje. Hoje é dia de analisar um pouco, muito parecido com o que eu fiz com o vídeo sobre o Bitcoin. Eu trouxe alguns insights de comportamento sobre o Bitcoin. Estava lendo o relatório do JP Morgan sobre Brasil. Cara, que loucura. Uma mistura de decepção com, sei lá, não consigo nem explicar. A realidade do brasileiro com o dinheiro dele é uma grande insanidade, é uma grande maluquice. E o que eu vivo falando nas redes sociais, que é o brasileiro não confia no governo. E mesmo assim, empresta o seu dinheiro para o governo. Fica mais claro ainda com esses relatórios e com esse tipo de informação que a gente vai ver agora. Então a gente vai ver agora nos próximos minutos por que o brasileiro precisa rever a maneira como você investe, a maneira como você aloca, a maneira como você trata seu dinheiro. E, cara, muitos dados ficaram assim, ó, alarmantes. Mas antes, você já sabe, se você é um holder, deixa seu like, já deixa o comentário aqui, porque você sabe que o conteúdo aqui que eu tô produzindo, cara, é alto nível. E para você que ainda não é inscrito no canal, cara, não precisa se inscrever agora, deixa o like, assiste o vídeo. Se for bom, aí no final do vídeo você deixa o like, se inscreve, não se esquece, tá? Mas no final você faz isso. Então esse relatório ele vai ficar migrando entre meu data show da NASA aqui, e eu vou também deixar ele em tela cheia para vocês conseguirem ler melhor. Mas o grande ponto desse relatório é o comportamento do brasileiro. Esse relatório começa com os princípios do sucesso para investimentos globais, e ele traz a primeira parte falando sobre o comportamento doméstico. A ideia do doméstico aqui que ele traz é exatamente o investimento dentro de casa. E ele nesse primeiro gráfico já mostra a grande discrepância do Brasil e a realidade dos brasileiros e a mentalidade do brasileiro, principalmente atrelada à perda fixa, ou como vocês costumam chamar aí do outro lado, tesouro direto. Olha a porcentagem de alocação global e alocação doméstica do brasileiro. Nós estamos falando aqui de 97% e meio. Então você já imagina o que vem por aí nesse relatório. E depois a gente tem a parte de exposição, e você vê, por exemplo, só o que a gente está exposto hoje no mercado global é o mercado financeiro. São bancões, produtos financeiros, todo o restante do nosso mercado é pouquíssimo explorado globalmente. E aí entra um dos primeiros grandes riscos de você começar a fazer o processo de guardar dinheiro e deixar ele aqui no Brasil. Porque você nunca está exposto ao mercado global. E todo dia, a todo momento, nós consumimos tudo em dólar, né? Então você está me assistindo numa plataforma que usa dólar, e que está nos Estados Unidos, e que paga e recebe, por muitas vezes, em dólar. Você possivelmente está assistindo num celular, se for no iPhone da vida, pasmem, em dólar. E as peças aqui internas também foram compradas em dólar. Então, cara, você vive sua vida hoje, 24 horas dela, com dólar. Você não vê sua vida em dólar, já começa a ser um grande erro. Mas não vamos pedir que as pessoas vejam a vida desse jeito, sendo que elas não têm consciência. Tudo bem? Mas vamos dar uma olhadinha um pouco mais nesse relatório, o que ele traz tanto. Então, nessa página 17 é para quem já tem dinheiro. Para quem tem dinheiro e está já investindo, não cometa o erro de deixar puramente na perda fixa ou investir 100% na bolsa, como muitos criadores de conteúdo ou muitos assessores de investimentos acabam indicando para você. Mas olha a diferença de retorno, por exemplo, de uma renda variável brasileira e uma renda variável global. E aqui a gente tem um adendo, né? A gente tem o retorno da moeda também, porque a gente vê o nosso dinheiro perdendo valor a cada momento frente a outras moedas, por diversos motivos. Tomadas de decisões populistas dos governos, péssimas administrações do Banco Central. Temos muita coisa acontecendo no Brasil hoje, e não é só de hoje. Isso é um histórico que vem se arrastando há muitos anos. Os últimos 30 anos foram tranquilos com o Plano Real, mas ele já perdeu boa parte do seu valor de mercado nos últimos anos. E aqui fica muito claro isso. Olha a diferença de 21 para 9. Mas beleza, Isaac, não vamos falar de renda variável, vamos falar de renda fixa. Olha aqui, é um resultado de 14% em dólar versus apenas a 9%. Vou scrollar um pouquinho aqui para baixo para a gente dar uma olhada no slide 21. Ah, Isaac, o dólar não é tão confiável, não está tão confiável no momento. Sim, o dólar não está tão confiável no momento, mas se a gente olhar, por exemplo, esse tipo de informação, a gente vê que o dólar ainda é a grande potência global. A gente está falando aqui de quase todos os países usarem dólar, ou comprar de dívida pública americana, ou, consequentemente, terem reservas em dólar, não somente com dívida, comprando dólar e armazenando dólar. Esse gráfico ainda menor aqui mostra, por exemplo, a participação do dólar, né, em faturamento comercial, né, em reivindicações bancárias. Se você for ver, a grande maioria passa de 40%.
Então 40% de todos os comércios globais utilizam dólar. Como a gente falou alguns minutos atrás, né? Você usa dólar todo dia sem perceber. Tá por trás de tudo que você faz. Mas você não recebe em dólar, você não gera renda em dólar, você não vê sua vida em dólar. Então você vê a grande complexidade que está aqui. Nós vamos continuar aqui acompanhando esse relatório. Eu quero ir para a página 25, que foi outra página bem interessante que eu também vi. Essa daqui a gente deveria emoldurar ela e colocar em um quadro e deixar ela no lugar mais público, onde passa mais pessoas possível aqui no Brasil. Talvez a gente poderia pendurar na Faria Lima, né? Porque lá a gente tem grandes fundos de investimentos, grandes consultorias e assessores de investimentos que recomendam diversos produtos para essa pessoa aqui no Brasil. Porque se a gente pega o CDI nos últimos 10 anos, de 2015 até agora, a gente teria um retorno de 142%. Aí você fala, nossa, que retorno maravilhoso, Isaac. Só que esse retorno é nominal. Quando a gente traz para retorno real, esse número vai cair ali para 38%. É uma queda já bem agressiva e bem grande. Mas nós não colocamos aí na ponta do lápis a desvalorização da moeda, que é uma coisa muito importante para você colocar na ponta do lápis de qualquer investimento. Não só a desvalorização por conta da inflação, mas a desvalorização dela versus qualquer outra moeda, ou no caso que a gente está falando do dólar, uma moeda mais forte. E o resultado disso é o quê? 4%. E boa parte desse tempo ela estava negativa. Temos esse ponto também, que é muito importante. Então, ou ela estava negativa, ou ela deu um baixo retorno nos períodos que ficou. Então, seu retorno real não é 142, como por exemplo, se você pega o aplicativo do seu banco ou da sua corretora, abre lá e tá esse retorno maravilhoso. O retorno real dela, na sua vida real, no seu dia a dia, é muito menor. Esses dados trazem apenas 4%. E já mostrei essas informações, certo? Agora eu quero mostrar outra coisinha. O risco de você deixar seu dinheiro no Brasil. Se a gente for pensar e falar, nossa, não, o país está super tranquilo, eu tenho zero risco aqui no Brasil. Investir no tesouro é a coisa mais segura do mercado. Desculpa, mas isso não é verdade. Olha esse gráfico aqui que está aparecendo agora para você. E olha como, por exemplo, que o Brasil está numa caixa hoje, né, atrás do Cazaquistão em relação a risco. Está atrás, por exemplo, da Colômbia. Está atrás da Índia, Indonésia, Peru, México. O Brasil, em tese, é a maior economia da América Latina. E olha onde ele está. Então temos um cenário de risco no Brasil muito grande. Agora, se a gente pega outros países, por exemplo, como Austrália, Alemanha, Estados Unidos, quão menos risco eles têm de ficar na própria moeda e também de investir localmente. E é isso que você precisa entender. Porque se você não entender isso, você vai continuar investindo no Tesouro Direto ou na perda fixa e deixando grandes oportunidades passarem. Mas, Isaac, tem uma tendência de futuro que mostre um cenário positivo para o Brasil, para pelo menos se a gente tiver um horizonte de tempo maior, faça sentido a gente continuar posicionado? Cara, a gente olhando aqui, ó, na página 13 desse relatório, as tendências dos mercados internacionais de longo prazo. E a gente vê dois gráficos aqui, né? A de 50 empresas com melhor retorno anual do mundo e setores de crescimento global. Você vê que, por exemplo, aqui o Brasil, que está em cinza, ele aparece pouquíssimas vezes. A última vez que a gente apareceu foi em 2019. E se a gente olha aqui a linha de crescimento dos Estados Unidos, Ásia, excluindo o Japão, artigos de luxo da Europa, por exemplo, tem um crescimento muito mais agressivo anualizado do que o Brasil, que está apenas em 5%. Então, quando a gente olha todos esses dados e todo esse relatório, eu trouxe só os principais insights, vou deixar ele aqui na descrição se você quiser se aprofundar nele. Ele está totalmente em português, é do JP Morgan, um dos principais bancos do mundo, onde tem os maiores pesquisadores do mercado financeiro, e é um tipo de conteúdo que vale a pena dar uma olhada. Mas aí deve ficar algumas perguntas para você. Isaac, o que eu faço nesse tipo de situação? Se o Brasil não está entregando retornos positivos, se a moeda vem desvalorizando, se não é confiável, eu tenho que investir obrigatoriamente ou somente em ações americanas? Não, você tem diversos tipos de produto para isso. Hoje, o que eu acabo usando exatamente para fazer esse tipo de proteção e multiplicação de capital é o Bitcoin. O Bitcoin, para mim, ele é a melhor alternativa hoje no mercado, principalmente para meros mortais. Quando eu falo meros mortais, é qualquer pessoa que tenha menos de 10 milhões de dólares aí líquido no mercado para fazer qualquer coisa. Então, qualquer mero mortal que quer pelo menos proteger seu patrimônio e viver bem, deveria estar alocando uma parte bem relevante, por sinal, do seu dinheiro que está sendo guardado, que está sendo poupado em Bitcoin. E ainda temos outras alternativas para até facilitar isso, né? Você pode, por exemplo, comprar stablecoin de dólar
para que você fique exposto ao dólar, ou utilizar todo o mercado DeFi para você gerar renda em dólar. Para quem não sabe, tenho até treinamento sobre isso, vou deixar aqui na descrição também. Tem uma aula aqui no perfil falando somente sobre forma de gerar renda passiva em dólar utilizando o mercado de cripto, que é excelente. Você pode sim começar a ver o mercado em dólar, vivenciar em dólar, gerar renda em dólar e principalmente poupar em ativos muito bons, como por exemplo o Bitcoin. O que você tem que pensar aqui é que seu futuro depende de tomadas de decisões inteligentes agora. E por ser brasileiro, em primeiro proteger seu capital até antes de multiplicar. Esses dados só mostraram com mais evidência tudo isso. Não tá fácil para nós brasileiros, então é melhor correr.